bem, pessoal, voltando aqui para nossa questão, para as nossas questões, questão 86 agora, as questões desse bloco de questões aqui em especial é muito bom. Vamos lá, questões muito interessantes de temas que geralmente caem e são bem pontuais, bem legal. Homem de 68 anos em quimioterapia paliativa aí para câncer gástrico avançado é internado devido à queda do estado geral e dispneia. Ao ser atendido, apresenta uma saturação aí de 86, sendo prescrita oxigenoterapia. A tomografia computadorizada de tórax evidencia padrão sugestivo de extensa linfangite carcinomatosa bilateral e pequeno derrame pleural à esquerda. Então a gente já vê aí que é um paciente, já vem em tratamento e tá aí com uma metástase, tá já em estado avançado aí. Sugestivo de extensa linfangite, ok. Apesar do registro em prontuário da diretiva antecipada de vontade aí do paciente de não ser submetido a procedimentos invasivos, um de seus filhos insiste que o paciente seja submetido a ventilação mecânica invasiva, certo? Nesse caso, a conduta adequada diante da piora respiratória do paciente será. Então vamos lá. Nesse caso é um paciente que já está em estado avançado de câncer, já teve inclusive, já assinou uma diretiva antecipada e na qual ele relatava que ele não queria ser entubado, ele não queria a intubação orotraqueal caso viesse a avançar aí no estado do câncer. Então o que acontece? Um dos filhos quer realizar a intubação para poder, obviamente, preservar a vida do pai e aumentar mais aí a sobrevida do paciente. No entanto, o paciente já referiu que ele não queria. O que nós fazemos em cuidado paliativo em um caso desse? Principal tratamento, ou melhor, a principal forma de manutenção aí do paciente vai ser com opioides, ou seja, quando o paciente já está em estado avançado, já refere que não gostaria de ser entubado, que não quer intubação orotraqueal, a principal coisa que nós iremos fazer, primeira coisa, respeitar a vontade do paciente. Segunda coisa, utilizar morfina ou opioides aí para ir aliviando a sintomatologia do paciente, ok? Letra A diz assim, realizar intubação orotraqueal, não vamos fazer isso, certo? O paciente já tinha dito que ele não queria, se ele não queria, então a gente não pode fazer, não pode passar por cima da vontade do paciente. Letra B, prescrever morfina por via parenteral, também não vamos, perdão, essa aqui é a correta, tá certo? Prescrever morfina, vamos usar opioides. Realizar toracocintese terapêutica à esquerda para poder aliviar o sintoma do paciente. Não, aqui fala que é pequeno, né? Tomografia, sugestiva de carcinoma. Sim, fala que é um pequeno derrame pleural à esquerda, então não é necessário, ok? Instituir ventilação não invasiva seguida de intubação orotraqueal, também não, nossa resposta aí. Letra B, certo? Questão de cuidados paliativos, muito importante esse tema, tá bem? Questão 87, aí, menino de 6 anos é levado ao pronto-socorro pediátrico por sua mãe, que relata que a criança introduziu um objeto metálico pequeno no nariz enquanto ele brincava. O paciente apresenta obstrução nasal à direita, sem outros sintomas significativos. Ou seja, o paciente aqui, pelo visto, está estável, exceto pela obstrução nasal. A radiografia em metonaso dos seios da face revela uma imagem radioopaca circular, olha só, com duplo contorno em fossa nasal direita. Então vamos lá. Imagem radioopaca circular com duplo contorno. Isso aí é característico de quê? Característico de bateria. Então, se tem um doble contorno, se tem um doble halo, como fala aqui, doble halo ou doble contorno. É aquelas baterias, sabe, de brinquedinho, são pequenas e tem uma roda maior e uma roda menor. Quando é observado isso na radiografia, a gente precisa ter muito cuidado. Tem que saber que existe uma diferença aí, por exemplo, em alguns objetos. A moeda, quais são os objetos mais comuns de ingestão ou de broncoaspiração nas criancinhas? Primeiro, moeda. Segundo, baterias ou outros objetos. Quais são os que a gente precisa ter mais cuidado? São as baterias ou então as pilhas. Por quê? Porque são objetos que contêm dentro substâncias principalmente alcalinas. E essas substâncias podem gerar aí queimaduras na via aérea da criança, pode gerar edema local e pode chegar a se complicar muito. Então é preciso ter muito cuidado com isso, certo? Nesse caso, qual a conduta médica adequada? Alta médica com encaminhamento para consulta com otorrinolaringologista? Não podemos fazer isso. Letra B, transferência para o centro de referência para nasofibrobroncoscopia imediata. Sim, essa aqui é a nossa alternativa correta. A gente precisa tratar imediatamente esse paciente, já que se trata aí de uma broncoaspiração de pilha ou de bateria, certo?
Letra C, internação ao pronto-socorro para lavagem e aspiração nasal não é suficiente, certo? A gente precisa sim fazer esse procedimento que é inclusive em centro cirúrgico. Internação hospitalar para realização de rinoscopia eletiva, não, já é uma emergência, nós já precisamos agir aí com rapidez, certo? Nossa alternativa correta, letra B. Questão 88. Menino de 6 anos, essa questão aqui é boa e é interessante também. Menino de 6 anos está internado em tratamento de leucemia linfoblástica aguda. Tem indicação de transplante de células-tronco hematopoéticas. Transplante de medula óssea, ok, TMO. Ou seja, ele já tem indicação para transplante. Aqui não falou se ele fez ou não quimioterapia, certo? No entanto, já tem indicação de transplante. Com relação a essa modalidade de tratamento, assinale a alternativa correta. Vamos lá, vamos aqui por partes. O que nós sabemos hoje em dia? Nós sabemos que as leucemias, principalmente aqui a leucemia linfoblástica aguda, que é uma das mais comuns em criança, ou melhor, a mais comum, mais de 80% das leucemias aí em pediatrias são leucemias linfoblásticas agudas. O que nós iremos fazer em um paciente aí nesse contexto? Primeira coisa que se faz em um paciente depois do diagnóstico, se realiza quimioterapia. Quimioterapia é muito boa, os pacientes respondem muito bem, mais de 80% dos pacientes aí com LLA respondem muito bem à quimioterapia. Se nós vemos que a quimioterapia falhou, então nós iremos passar para outros tipos de tratamento, até chegar aí ao transplante de medula óssea ou então a outros tratamentos mais avançados, certo? Mas sempre se começa com quimioterapia. Quimioterapia é aí o tratamento de escolha, é aí o tratamento inicial mais importante para a criança com LLA, certo? Vamos começar sim ou sim com a quimioterapia. Com relação a essa modalidade de tratamento, eu assinale a alternativa correta. O encaminhamento desse paciente para o controle de referência para a TMO deve ser realizado o quanto antes, não. Então nós precisamos escalonar aí o tratamento. Vamos ir escalando o tratamento com, primeiro, quimioterapia, depois outros procedimentos que podem sim chegar a ser a TMO, e a gente já vê que esse paciente, ele tem indicação, na verdade, então já pode fazer. A inscrição do paciente em centro de referência para TMO deve ser realizada tão logo seja detectada falha no tratamento de indução, tá certo? Se nós vemos que o tratamento de indução, que é a quimioterapia no caso, falhar, diretamente a gente já pode mandar esse paciente aí para, como é o nome do lugar? Para o centro de referência. Letra C. O exame de compatibilidade em todos os familiares de primeiro grau deve ser realizado antes da inscrição em centro de referência para TMO? Não, isso aqui não é o que se realiza geralmente. O encaminhamento desse paciente para o centro de referência para a TMO deve ser realizado somente após alta hospitalar via ambulatorial? Tampouco. O paciente ele não vai obter alta, ele precisa ficar ali em observação, porque o sistema imunológico dele está muito comprometido, principalmente depois de uma quimioterapia ou então de outros procedimentos que vai ser realizado nessa criancinha aí, tá bem? Questão um pouco chatinha essa. Por quê? É uma questão chata porque ele já te faz pensar que a criança já está pronta para poder fazer a TMO. No entanto, ela precisa fazer um tratamento anterior, que é a quimioterapia, e ele não fala na questão aqui. Ele não diz nessa questão se a criança já fez ou não terapia. Ele só te diz que ela está pronta, ela pode fazer um transplante de medula óssea, ou seja, ela tem indicação de transplante, mas não aclara se a criança já fez ou não uma quimioterapia prévia. E a gente não manda a criança para TMO se ela não fez nada, nenhum procedimento, nenhuma quimioterapia, nada, certo? Uma questão um pouco chata. Aqui, questão 89. Mulher de 45 anos, 2 gestas, 2 partos, retorna ao ambulatório de ginecologia do hospital escola para resultado de biópsia de colo uterino, realizada há 20 dias. A biópsia evidenciou uma neoplasia intracervical, grau 3, sendo a paciente informada pela residente que ela terá de realizar uma conização do colo uterino, exatamente a conização que se faz, geralmente nos graus 2 e 3 se realiza a conização, no grau 1 faz aí o acompanhamento da paciente, tá certo? O colo uterino, terá que realizar a conização para remoção da lesão e prevenção do câncer. Perfeito, conização geralmente resolve, porque é ali uma lesão in situ, né? Uma lesão bem regionalizada.
faz a conização, paciente pós-operatório, geralmente não tem muitas complicações, o paciente segue a vida normal, certo? Fora isso, manda para biópsia também a amostra, ou seja, vai saber se teve ali o compromisso de outros tecidos, se entrou, se teve infiltração e tudo mais. Ok, após as explicações, a paciente solicita que já se faça uma histerectomia para evitar problemas futuros. Bem, é uma paciente que ela já tem prole constituída, né? Já tem 2 partos, uma paciente jovem, 45 anos aí, já quase entrando na menopausa, certamente. Então, sim, ela já pede que seja feita uma histerectomia. Só que vamos lá. Entre a conização e a histerectomia, a paciente ela já tem indicação de conização. Se nós fizermos a histerectomia ela é uma cirurgia maior, uma cirurgia que tem um pós-operatório mais complicado, é uma cirurgia que pode acarretar outras complicações. Então, em contrapartida, nós temos a conização, que é uma cirurgia mais simples, uma cirurgia que com a biópsia vai ser suficiente para você saber se houve ou não uma infiltração. E é um procedimento que o acompanhamento é mais simples, o pós é mais simples, as complicações não são tão... As complicações são mais, digamos assim, as complicações são mais simples de manejar, digamos assim. Não é tão complicado como um pós, como as complicações podem chegar a dar uma histerectomia, certo? Então, indicação, se a indicação é conização, não faz muito sentido ir para o lado aí da histerectomia nesse momento, certo? Diante da solicitação da paciente, a médica deverá informar que: letra A, a histerectomia é um procedimento mais indicado do que a conização por se tratar de um tumor in situ? Não, seria justo o contrário. A conização é melhor para essa paciente, é mais indicada para essa paciente do que uma histerectomia por tratar-se de um carcinoma in situ. Letra B, a histerectomia é um procedimento mais indicado do que a conização, já que a paciente tem prole constituída? Não. Letra C, a conização é um procedimento menos invasivo e necessário para afastar a hipótese de microinvasão pelo tumor. Por que ele é necessário para afastar? Porque a gente já pode fazer a biópsia, porque vai ser observado as células, se já teve infiltração e tudo mais. Então, sim, é suficiente para poder afastar a hipótese de microinvasão ou então de maiores complicações. A letra C é a alternativa correta. Letra D, a conização é um procedimento menos invasivo e suficiente para o tratamento da paciente, uma vez que se trata de um tumor in situ, certo? Aqui, suficiente para o tratamento da paciente, uma vez que se trata de um tumor in situ, a gente ainda não sabe porque não tem o resultado da biópsia. Nós precisamos do resultado da biópsia para saber se sim ou não, se essa paciente teve ou não complicação, ou então se teve microinvasão. A resposta C está bem certa, a D também, mas nós ainda poderemos ficar com a letra C por tratar-se de uma análise para ver se não teve ou não uma microinvasão. Aqui na letra D ele já coloca definitivo, né? Nossa, se você fez a conização, então isso já é suficiente, você já tá bem, você já tá curado e a gente não sabe, precisa do resultado da biópsia, certo? Por isso a letra D falsa, mas é uma boa, tá bem escrita ela. 90. Paciente de 38 anos, morador de zona urbana, não endêmica e sem história de viagem recente para a região de risco, vai à unidade básica de saúde, apresentando histórico vacinal de febre amarela há 9 anos. Ele relata ao médico que o macaco foi encontrado morto perto da sua casa. Diante desse relato, o médico deve: letra A, salientar a ausência de risco de febre amarela, uma vez que o Brasil não é um país endêmico, de forma alguma. O Brasil é um país endêmico, sim. B, informar que é necessário realizar reforço para a vacina contra a febre amarela nesse caso? Não é necessário. Perdão, não é necessário. Por quê? Porque a febre amarela, ela é vitalício, ou seja, uma vez que a pessoa já teve uma aplicação da vacina, já é suficiente, a pessoa já tem a proteção aí para a vida toda. Letra C, solicitar e aguardar resultado anatomopatológico do animal a fim de... Nossa, que viajada, letra C, viajada. Letra D, indicar o reforço da vacina contra a febre amarela, independente da administração da dose? Não. Resposta aqui é a letra B, perdão. Informar que é desnecessário realizar o reforço para a vacina contra a febre amarela, nesse caso, exatamente. Resposta aqui, letra D. Não sei porque eu coloquei falsa, mas enfim, é vitalício. Uma vez que a pessoa já se aplicou, já fica para a vida inteira aí a vacina. Ela tem uma imunidade aí que vai perpetuar para a vida inteira, tá certo? Não lembro que eu botei falso, informar que é desnecessário realizar o reforço para a vacina. Não, é essa, não tem muito o que falar, é essa, tá bem? Não precisa de reforço. 9 anos, se ele aplicou há 9 anos atrás, a vacina continua vigente aí, tem uma
uma validade vitalícia, tá bem? É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Um beijão. Vou só tomar uma água aqui. Voltamos com o restante das questões. São questões um pouco mais bem elaboradas. Eu achei, pelo menos, esse bloco de questões um pouco mais complexo. Mas são questões muito boas, de temas que a gente pode repassar, sim, para poder não errar nas próximas. Certo? Fiquem com Deus. Um abraço.